Olá, dando continuidade às aulas de revisão da nossa disciplina Gestão da Produção Industrial. Nesta revisão, nesse pequeno vídeo, falaremos sobre os fatores estratégicos envolvidos na gestão da produção agroindustrial. Pois bem, a função de produção está presente em qualquer empresa. E por mais esquisito que possa parecer, inclusive nas empresas de serviço, né? Produzir não está ligado somente a coisas tangíveis, a produção está ligada também a coisas intangíveis, produtos intangíveis. Então, por isso que a gente pode dizer que a produção está presente em qualquer empresa, tá? E nada mais é do que a reunião de recursos com o objetivo de produzir bens e serviços, não é? Essa função de produção é considerada eficaz quando utiliza seus recursos de maneira a satisfazer os consumidores e, além disso, é capaz de gerar dividendos aos seus proprietários ou acionistas, como nós já falamos na videoaula anterior, não é mesmo? Porém, viabilizar as atividades de pequenas agroindústrias no Brasil é uma tarefa bastante complexa e que exige competências variadas. No contexto local, as pequenas agroindústrias, por um lado, concorrem fortemente com a informalidade e com os custos reduzidos desta, e por outro, buscam manter suas margens de lucro pagando os impostos mais altos do mundo e ainda disputam com grandes grupos transacionais um lugar nas prateleiras do supermercado. Uma pequena agroindústria familiar, às vezes o cara ali tem uma plantação de pimenta, por exemplo, né? Ele industrializa ali, faz pimentas em conserva, aí ele desenvolve aquilo, ele formaliza aquilo, ele cria embalagens, rótulos e começa a buscar mercado. Ele vai disputar com o vizinho de propriedade dele, que vai na informalidade, vendendo a pimenta em conserva em pequenas mercearias, em feiras livres e não sei o que, por um preço inferior ao dele, não está pagando imposto, né? E disputa com os grandes também, que compram produções de pimentas de propriedades imensas e ali fabricam suas conservas, seus molhos, enfim. Fica um negócio meio injusto, né? É nesse sentido que eu me refiro à produção, à dificuldade da produção do pequeno produtor. De um lado ele tem o grandão e ele tem que pagar o mesmo imposto que o grandão. Do outro ele tem o informal, que não paga imposto. E ele fica no meio tentando sobreviver, não é? Além das dificuldades competitivas e comerciais naturais a todas as atividades produtivas, as agroindústrias, de maneira geral, também são vulneráveis aos fatores climáticos e aos efeitos das sazonalidades comuns às atividades agrícolas. No Brasil, as pequenas agroindústrias estão desprotegidas por não possuírem estoques de matéria-prima e não contarem com subsídios governamentais para enfrentar a concorrência dos produtos de outros países. Muitas vezes dispõem até mesmo de incentivos para colocar seus produtos no nosso mercado. Ou seja, se não temos incentivos para conquistar mercados externos, por outro lado, temos a concorrência de produtores externos que vêm para o nosso mercado, até com incentivo do governo deles, não é? Um grande exemplo disso é o país aí, a França, né? A França é mestre no protecionismo relacionado ao agronegócio. Os países europeus, principalmente, valem-se de diversas ferramentas para impedir que as agroindústrias brasileiras, né, de outros países, de um modo geral, coloquem seus produtos em seus mercados. Eles criam fortes reservas de mercados por lá. Entre essas ferramentas, o bloqueio comercial às agroindústrias brasileiras, poderíamos citar as altas taxas cobradas nas importações, nas cotas e as rigorosas barreiras fitossanitárias. Com tantas incertezas que nós temos nesse setor, o desafio imposto ao gestor de uma agroindústria é o de ser competente no planejamento das ações de produção para o longo prazo.
Desta forma, a agroindústria familiar, embora possa aumentar sua escala de produção ou seu grau de especialização, terá que estar preparada para aumentar seus gastos ou até mesmo para sair do enquadramento de agroindústria familiar. Permanecer pequena ou crescer é um dilema com o qual muitas agroindústrias familiares se deparam quando melhoram seus produtos e acumulam aprendizado e tradição no mercado com suas marcas. No que se refere ao gerenciamento dessas agroindústrias, né? O responsável por gerenciar a produção agroindustrial deve estar atento às questões de longo prazo, de forma interligada aos ciclos agrícolas de safras, ou seja, ciente de que o curto prazo pode ser, né, considerado o de um ano, conforme a cultura a que estiver vinculada a sua produção. Então, gerenciar a produção de uma agroindústria estrategicamente é estruturar da melhor maneira possível as ações operacionais para que elas sejam sustentáveis ao longo das flutuações de mercado, dos ataques dos concorrentes e das ofertas de matéria-prima. Em termos mais amplos, né, um gerente de produção deve conhecer o impacto de suas atitudes sobre a operação e sobre o meio ambiente e sobre a responsabilidade social. Deve dominar todas essas novas tecnologias e manter controle sobre o conhecimento técnico e tácito nas operações industriais. Além de tudo isso, deve estar capacitado a entender as funções como controle de estoques de insumos, escalonamento no processo de matéria-prima, considerar os limites de capacidade de recepção e de processamento na agroindústria, as particularidades de maturação ou degradação de produtos. Percebem como é complexo? Não pode faltar determinados itens, insumos de produção, mas também não pode sobrar. Muita coisa perecível, né? É bem complicado, digamos assim, não é? A gerência de produção, ela é responsável pelo planejamento e acompanhamento dos processos na indústria. E os funcionários e equipamentos precisam estar em condições para alcançar esses objetivos que são estabelecidos. O gerente de produção deve estar informado sobre as mudanças de comportamento do mercado, sobre a oferta e o abastecimento de matéria-prima e sobre as previsões de venda para poder gerenciar a expedição e a estocagem dos produtos processados. Percebam então que o homem ligado à produção, o controlador da produção, ele tem que ter o braço de mercado, né? Ele tem que ter o elo no setor de marketing que vai informar oscilações no mercado consumidor, para ele tentar ter a mínima previsibilidade de produção. O mercado vai absorver mais, vai absorver menos, teremos mais demanda, menos demanda, oscilações de preço, novos concorrentes, né? Então, além de tudo, de olhar para dentro e fazer as coisas funcionar dentro da agroindústria, ele também tem que ter um olho para fora, né? Normalmente, ou faz uma coisa ou faz outra. Normalmente são setores distintos dentro da agroindústria. Tem o profissional de mercado ligado ao marketing, esse vai fazer a parte externa, né? O levantamento externo das necessidades, do panorama estratégico da coisa, para abastecer com informações quem está do lado de dentro, que vai cuidar da produção, não é? A gente tem também algumas condicionantes que são estratégicas da função de produção. Na lógica da melhor utilização dos ativos, os custos e benefícios decorrentes da implantação de um projeto de investimento devem ser estimados para toda a vida útil deste projeto, né? Assim, no estabelecimento das estratégias de uma empresa, os gerentes devem analisar o ambiente para manter ou não a produção em sua empresa. A resposta pode surgir da indagação sobre o que a indústria faz tão bem que não possa ser feito de forma melhor ou mais econômica por outras empresas, né? A indústria deve sentir que ela é melhor do que seus concorrentes em questões como a qualidade do produto, a capacidade de produção,
as situações adversas, quando existem grandes dificuldades para todos atuarem. Produzir com qualidade é um objetivo amplo para a produção. A qualidade, né, ela pode ser definida como uma propriedade ou uma forma nutricional de um produto, por exemplo. É algo que diferencia o produto de uma agroindústria e lhe confere uma identidade própria. O produto de qualidade atende perfeitamente, de forma confiável, acessível e segura e no tempo certo, às necessidades dos clientes. Qualidade, no caso, significa fazer certo as coisas. E o mais correto indicador do conceito de qualidade se traduz na conquista da preferência dos clientes pelo produto ou serviço. Além disso, a qualidade também está intimamente relacionada com a produtividade. Implica o objetivo de produzir cada vez mais e melhor, com gradativamente menos recursos e custos menores. Os resultados econômicos da produção. A produção agrícola dos principais concorrentes da agroindústria nacional é tratada de forma bastante diferenciada no que diz respeito à proteção governamental e à disponibilidade de recursos financeiros. Tradicionalmente, o bem-estar social da população rural e a segurança de abastecimento em situações diversas são considerados aspectos mais importantes no delineamento de políticas públicas, né, para a questão agrícola no país. Nos países, né, do mercado comum europeu e no Brasil também, não é? Já nos Estados Unidos, os altos subsídios sustentam uma política agrícola que intervém na economia e obtém vantagem na medida em que existem grandes estoques e em que são efetuadas grandes comercializações, afetando a relação de poder deste país no ambiente internacional, não é? Assim, a produção agrícola em países de primeiro mundo é tratada de forma muito arbitrária, com pesadas intervenções em suas políticas econômicas e protecionistas, ao contrário do que ocorre em países em desenvolvimento. É natural, né? Um país em desenvolvimento ainda tem outras demandas sociais, né, a serem priorizadas, educação, saúde, enfim. Nos países desenvolvidos, as coisas já foram melhor resolvidas, né? Então, de certa forma, sobra dinheiro para ajudar o agro deles, né? É dessa forma que funciona. No Brasil, a produção agroindustrial atua com margens reduzidas e enfrenta a forte concorrência externa, além de barreiras comerciais muito fortes para a exportação de seus produtos. A realidade dos países com subsídios agrícolas é não somente distinta da brasileira, mas muitas vezes oposta a esta, quando se observa que naqueles países, né, as agroindústrias sem amparo do Estado são a exceção. Ou seja, a maioria das agroindústrias dos países desenvolvidos gozam de algum tipo de apoio, algum tipo de subsídio. Exceção é quem não tem lá. Aqui a exceção é quem tem algum tipo de apoio ou subsídio, né? No Brasil, geralmente todas as empresas e cadeias produtivas que se compõem devem contar com recursos próprios para a otimização de suas habilidades de produção e a busca de melhores condições para competir no mercado. A produção industrial no contexto da cadeia produtiva, né? A abordagem de cadeia produtiva ou filière, né, cadeia de produção, como queiram, é bastante apropriada para a análise da função da produção, na medida em que ela parte de um produto final e busca entender sua trajetória inversa, de jusante a montante, até as primeiras atividades de produção de matéria-prima. Para a análise sistêmica de uma agroindústria com um escopo mesoeconômico, né, o objetivo de estudo deve ser o de focar a cadeia produtiva completa, da montante a jusante, tá? Composta de uma sequência de processos, atividades e empresas distintas, conforme nós colocamos no capítulo anterior. Englobam todos os agentes,
não somente os agentes ligados ao processo produtivo, mas também os agentes ligados ao apoio produtivo, agentes financeiros e tudo mais, de logística, enfim, ok? Muito bem, esse é o capítulo 2 da nossa apostila, e para o próximo vídeo falaremos do 3 e findaremos com os três vídeos, né? A revisão da primeira metade da nossa disciplina, ok? Até mais!